Bom dia, galerinha do oitavo ano, povo abençoado. Vocês podem dizer, por que o senhor está conversando na aula desse jeito? O que é que tem a ver com a aula? Nada! Nada! Não tem a ver nada com a aula. Só que é um nada que quando for no finzinho da aula vocês vão entender o real significado disso. O porquê que eu estou colocando esse ponto e eu estou dizendo para vocês que realmente não significa nada. Porque quando a gente, no finzinho, quando a gente entrar em outro assunto, em outro ponto que tem a ver com a pessoa que nós vamos falar hoje, que é um dos precursores desse movimento artístico, aí sim a gente vai entender o porquê desse nada, o que significa nada. Ó, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês com relação a esse artista, que é considerado um dos artistas mais renomados do modernismo europeu, Marcel Duchamp. Duchamp ele foi um renomado pintor e escultor francês, bem como um ícone das vanguardas artísticas europeias no início do século XX, como a gente coloca. Ele foi um dos precursores da arte conceitual, do dadaísmo, do surrealismo, do expressionismo abstrato, e também ele foi um inventor do ready-made, que é o que nós vamos estudar tanto agora como em sala de aula nessa semana, ok? Independente do modo de vida de Duchamp, de acordo com os pesquisadores, ser boêmio, paixão pelos jogos de xadrez, eu também gosto de jogos de xadrez, dos quais ele participou de torneios, mas o artista, como é que eu posso colocar, ao longo da sua carreira artística, nas obras de inspiração romântica e expressionista, até aquelas de natureza cubista e futurista, que vocês vão ver isso posteriormente, vale lembrar que Duchamp ele era contra a arte retiniana, ou seja, aquela arte que agrada à vista. Então, quando a gente observava uma obra de Duchamp, não era esse ponto relacionado que nós colocamos que é bonito aos olhos. Isso a gente desconsidera, esse ponto. Mas sim a ideia que se está, o conceito que está por trás daquela obra. Qual a ideia do contexto daquela obra? Então, a gente tinha que observar além da obra de arte. Então, esteticamente, a maioria das vezes, não era considerado uma obra bonita. Ok? Tem um pontozinho para a gente, deixa eu passar aqui, para que a gente possa observar. Ready-mades de Duchamp. O que é que são ready-mades? Professor, ready-mades é o quê? Tem o material da gente no livro de vocês. Deixa eu pegar aqui, Almir, cadê? Tá na página 66, que é quando o artista... Página 66 do livro de vocês, tem dizendo que é quando o artista... Cadê? Termo criado pelo próprio Duchamp, ready-mades, traduzida para o português, significa objetos já prontos para o uso, ou seja, quando o artista ele pega um objeto, ele não tem aquele trabalho de moldar, de observar o material, não, ele já pega o objeto pronto, ele pode juntar com outro objeto, que é o que nós vamos observar já, para formar a obra. Então, muitas vezes a gente considerava esse estilo de arte como uma anti-arte. Hoje em dia a gente entende todo esse conceito e esse ponto desse movimento, que a gente chama de movimento dadaísta, ele abriu margem para várias vertentes de artes depois desse contexto de ready-mades de Duchamp. Os ready-mades foram, talvez, que a gente coloca a maior criação de Duchamp. Tratam-se de objetos prontos, como eu já disse, e banais. Objetos prontos e banais que tá no dia a dia, que foram esvaziados de sua função prática, ou seja, a gente mudou a função, a gente tirou ele daquela função que ele já tinha o objeto e colocou como um contexto artístico, tendo como efeito sua remoção dos contextos habituais. Por exemplo, essa parte que ele coloca com o mictório ou urinório, como algumas pessoas chamam, que é considerado o ready-mades mais famoso de Duchamp, que ele intitulou como A Fonte, de 1917, que foi um urinol apresentado como uma obra de arte assinada por Edmund e rejeitada pelo júri quando foi apresentado. A obra só foi aceita quando os avaliadores tomaram conhecimento do verdadeiro criador da escultura, que o verdadeiro criador da escultura era Duchamp. Interessante, eu gosto muito desse... Sorry, I'm so sorry. Eu gosto muito desse contexto, quando você pega realmente, de fato, a gente muda o contexto do objeto
tem a sua função, a gente tira o objeto daquela função e coloca como arte, porque de início era colocado como uma crítica a arte em si, como a arte estava o que é que a arte estava se tornando. Então os artistas, eles, principalmente do Champ, Tristan Tzara, que são os precursores do dadaísmo, eles utilizaram todo o conhecimento que eles tinham para também criticar a determinados segmentos, determinados pontos que estavam sendo considerados como arte. Então, se determinados movimentos, determinadas pinturas ou esculturas são consideradas arte, então qualquer coisa pode ser considerada também como arte, que é um dos conceitos do dadaísmo. Aí vocês podem perguntar, professor, o que é dadaísmo? Dadaísmo, ou simplesmente Dada, como algumas pessoas chamam, foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, do início do século XX, cujo o lema era: a destruição também é criação. Eles colocavam os precursores do dadaísmo, que é uma das vertentes também de Tristan Tzara e de Marcel Duchamp. Foi considerado um movimento, a gente coloca um movimento propulsor dos ideais surrealistas e tinha um caráter ilógico, ou seja, você pegar um mictório ou urinório, como chamam, e titular a fonte e colocar para uma apresentação artística, então você tira completamente do contexto. Então a gente considera muitas vezes ilógico, considerável. Racionalista e de protesto, principalmente, quando a gente leva em consideração todo esse contexto do que a arte estava se tornando. Porque a Europa, até uma parte, a segunda metade do século XIX, ainda era tradicionalista. Então, quando você chega com o movimento de arte no início do século XX, na primeira metade do século XX, você quebra todo esse contexto tradicionalista, então assusta, porque a gente está acostumado, quando a gente é acostumado com algo e vem algo novo, muitas vezes o novo, inovar, o moderno, muitas vezes assusta, mas o dadaísmo e esses ideais do Duchamp serviam também como arte de protesto. Protesto desse ponto que a gente leva em consideração do que a arte vinha se tornando. Então, se determinado objeto poderia ser considerado arte, qualquer coisa poderia ser considerado arte para Marcel Duchamp. Então, isso porque a gente tem que levar em consideração isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte, sobretudo seu contexto histórico, como a ocorrência da Primeira Guerra Mundial também, foi muito criticada no meio, o meio artístico criticou muito, bateu ferrenhamente. Então, a Primeira Guerra Mundial, influenciou muito no desenvolvimento da arte na primeira metade do século XX. As características desse movimento encabeçado por Duchamp, que é o principal nome que a gente coloca, e Tristan Tzara, a gente tem que levar em consideração as principais características são o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, como eu já tinha dito anteriormente, esse espírito vanguardista, novo e de protesto, era uma arte mais espontânea, de improviso, e também uma irreverência artística. Então, por isso que a gente já pega todos esses pontos. Também a gente coloca a busca do caos e a desordem, isso acontecia também no dadaísmo. Teor ilógico e racional. Quando você pegar um objeto do cotidiano, do dia a dia, que tem uma função, e mudar completamente esse contexto e transformá-lo em obra de arte, muitas vezes fica algo irracional, ilógico. Crítica ao consumismo e ao capitalismo, o dadaísmo também fazia isso. Interessante que em 1916, os artistas agitadores que nós chamamos Hugo Ball, Marcel Janco, Tristan Tzara, eles fundaram o Cabaret Voltaire, isso junto com outros artistas, então que foi o espaço foi feito com o intuito de um lugar para manifestações políticas e artísticas em Zurique, na Suíça. Lá, um grupo de artistas refugiados com tendências anarquistas, dentre escritores, pintores, poetas, eles se reuniam para inaugurar uma nova manifestação de arte. Só que, nesse contexto, que o poeta romeno Tristan Tzara, ele cria o movimento dadaísta em meados da Primeira Guerra Mundial. Então, querendo ou não, a Primeira Guerra Mundial esse contexto do dadaísmo, ok? Só que nós vamos aprofundar isso mais um pouco na aula, quando nós tivermos nossa aula do ensino remoto, tá certo? Pegando esse contexto do dadaísmo, a gente vai ter o seguinte:
Tem um pontozinho que é uma das principais obras de Tristan Tzara, que se chama Roda de Bicicleta, que também tem no material de vocês, na página 66, onde está aquele quadrinho verde em destaque. Uma das coisas que eu mais gosto relacionada a esse ponto da roda de bicicleta, que para Marcel Duchamp, que foi um artista modernista, mais especificamente dadaísta, suas obras traziam itens e objetos de uso do cotidiano para o museu, como forma de promover uma anti-obra de arte, ou seja, uma anti-arte. Suas obras mais conhecidas atualmente, até hoje, são Urinol, ou a fonte, como a gente chama, que é aquele mictório que eu mostrei no início, e a roda de bicicleta, que é esse que a gente tem aqui na imagem. Com isso, Marcel Duchamp ele buscava incomodar e levantar a estranheza. A obra em questão anunciava a inauguração do Radmades, que era uma, como é que eu posso colocar? Que era produzir uma obra de arte utilizando algum objeto pronto, ou seja, ele como artista, Duchamp como artista, só teve o trabalho, como eu já tinha dito antes, de juntar uma roda de bicicleta a um banco. Em momento algum, ele utilizou alguma matéria-prima para moldar e criar o objeto que ele tinha colocado, que ele ia expor, que ele estava expondo. Ok? Então, é realmente esse ponto, essa roda de bicicleta de 1913 e é considerada uma das obras mais representativas do dadaísmo da França. Ok? Sendo uma das mais notórias obras de Marcel Duchamp. Mas quando a gente vai observar todo esse contexto do dadaísmo, do que seja o dadaísmo, e essa ideia também da gente colocar uma roda de bicicleta ou um mictório, para a gente intitulando a fonte, a gente tem que levar em consideração também o seguinte ponto: não é esse contexto estético da obra de arte, não é o bonito aos olhos, esse ponto da retina, não é o bonito aos olhos em si, mas a ideia, o conceito, que eu já tinha falado isso para vocês em sala. Por exemplo, a gente está com um colega de sala que muitas vezes a gente ignora, ou faz que, a gente ignora, faz que nem existe. Então, mas a pessoa está passando por um problema, ou você, fulano é feio, não gosto de fulano. Você conhece a pessoa? Não, a gente critica. Então, a gente pegando como ideologia de vida, a gente também tem esse ponto de olhar para o outro. É como se a gente olhar para a obra de arte, esquecer essa parte estética, mas a ideia, o conceito que está ali por trás daquela obra. Qual a ideia, qual o conceito, qual a intenção, o que realmente significa. Ok? Então, são esses pontos que nós vamos discutir em sala essa semana, tá certo? Abraço para vocês, Deus abençoe. O vídeo é mais para a gente abrir esse ponto, para a gente poder aprofundar o conteúdo em sala. Aí vocês dão vocês assistem o vídeo e lê o material e tira as dúvidas em sala de aula. Ok, galerinha? Tchau, tchau, Deus abençoe. Até a próxima.